Clamor de esperança. Esse é o título da nossa exposição em Marcos. Eu preciso fazer uma introdução um pouco maior que é de costume, mas quero chamar a atenção de vocês aqui. Essa é uma nova sessão que se inicia no livro de Marcos. Ela é uma quebra geográfica, porque agora nós vamos ver um movimento do Senhor Jesus em terras gentias. Então, até o capítulo 7, versículo 23, nós vimos o Senhor meio ao povo judeu, especialmente na Galileia. E agora, essa parte, nós vamos ver duas coisas importantes no ministério do Senhor Jesus. Primeiro, um retiro. É literalmente um retiro. Não que ele não vai ter multidões perto, mas será um momento de um aprendizado maior dos seus discípulos, aqueles que serão seus apóstolos. Então, nós vemos ele também envolto nessa região da Pérea, que começa exatamente nesse ponto. Tiro e Sidom eram cidades fenícias e fazia parte, então, da Síria. A cidade de Tiro era sinônimo de paganismo. Então, ele está entrando em uma terra gentia e pagã. Esse é o contexto. A cidade, desde o Antigo Testamento, vamos dizer assim, é mal falada, mal vista. É dali que vinha a rainha Jezabel, que seduziu Israel à idolatria. Então, os judeus consideravam os habitantes de Tiro como cães impuros. E havia uma profecia, apesar de tudo isso, que chegaria um tempo que o pessoal de Tiro, o povoado e a sua circunvizinhança, iam compartilhar das misericórdias messiânicas. Está lá em Salmos 87, verso 4. E essa profecia, então, se cumpre quando o Senhor Jesus sai da Galileia e agora adentra essas cidades. Muito porque alguns já estavam conhecendo o Senhor Jesus, porque viajaram para a Galileia em busca de cura. E já voltaram dando testemunho das obras do Senhor Jesus. No contexto anterior, que também é importante aqui para o nosso estudo de hoje, a nossa exposição, Jesus prova que os alimentos não são impuros, mas aquilo que está dentro de nós, aquilo que sai de nós. Então, foi isso que nós vemos no início desse capítulo 7, do 1 ao 23. Agora, ele vai trabalhar uma outra questão que também é extremamente delicada para o povo judeu, que não há homens impuros, no sentido de que a graça não possa alcançar. A graça também alcançaria os gentios. Então, por isso aqui, além de uma questão geográfica, também há agora uma clara abertura de uma porta àqueles que eram deixados de lado, que não poderiam participar da graça, que não poderiam participar como povo de Deus. Então, aqui nós vemos que a base para ser aceito como povo de Deus, como filho de Deus, não é mais o local onde você vive, a terra da sua nacionalidade, mas sim é uma questão de relacionamento com Deus por meio do Cristo e do Espírito Santo. Então vamos lá para a leitura de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom.
Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos pés de Jesus. A mulher era grego, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, estamos diante da Tua palavra, rogamos a Ti as Tuas misericórdias, porque podemos fazer todo tipo de interpretação, entendimento, que não provém daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Por isso pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine, ajuda-nos, ó Deus, a não só compreender o texto, mas aplicar o texto na nossa vida diária. Que nós possamos, de fato, Senhor, reconhecer as nossas limitações, para que assim possamos confiar naquilo que tão somente o Senhor já nos deixou revelado na Tua Santa Palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Mensagem central. Não há obstáculos para uma pessoa redimida e confiante em seu Salvador Jesus Cristo. Bom, aqui cabe uma explicação, porque senão você vai poder tomar uma liberdade, talvez, que não a tenha. Isso não quer dizer que nós podemos chegar diante de Deus e pedirmos qualquer coisa e que aquilo vai ser uma determinação a Deus. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, de fato, não há obstáculos, tanto para Deus, quanto para nós, chegarmos diante dEle. Com o coração contrito, com o coração constrangido, mas, de fato, um coração que só vê nele uma expectativa de esperança, de transformação, de mudança. Então, não há impedimento para isso. Isso não quer dizer que tudo vai acontecer como nós queremos. Mas, de fato, assim como na oração, quando estávamos aqui ouvindo do presbítero William, assim como na leitura, a oração faz parte da vida, da rotina de um cristão. Ali em Filipos, nós vemos o apóstolo Paulo trabalhando uma coisa que é comum a nós hoje. Nós falamos muito sobre ansiedade. E ele transmite ali a maneira qual é a única, não há outra, de nós lidarmos com ela. Porque todos nós temos em algum grau. É pela oração e súplica. E também por ações de graças. Isso tem a ver com a mudança da nossa mente, do nosso coração. E aqui nós vemos que também há muito ensino nesse texto a respeito de alguém que se apresenta na história e que simplesmente tenha uma determinação: a cura da sua filha, a transformação daquela situação de caos, onde provavelmente
ela já tinha buscado em tantos outros lugares, e agora ela tem uma certeza, que essa certeza está fundamentada na pessoa e na obra de Cristo. Ninguém pode mudar o que está acontecendo com a minha filha, a não ser o Cristo, o Messias prometido. Então não há obstáculos para uma pessoa redimida. Não há. Além de redimida, confiante na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui então, quero fazer em 3 partes, observarmos aquilo que está acontecendo na vida dessa mulher e as consequências que isso, muitas vezes, está totalmente ligado a mim e a você. Então, é uma exposição muito prática, vamos dizer assim, porque vai convocar você a olhar para a sua própria vida e as circunstâncias que estão à sua volta e como deve ser a sua atitude de uma mulher que entrou em cena e saiu de cena, mas que nós vemos grandes lições para a nossa vida. O primeiro ponto que eu destaco aqui é o discernimento. Ela discerne o problema que atinge a sua filha. Ela sabia, essa mãe sabia qual era o inimigo da sua filha. Ela sabia que o problema da sua filha não era mais no campo físico, mas espiritual. Ela não tinha problemas físicos, ela tinha um problema, e um grande problema espiritual. Então ela tem essa consciência que existe um inimigo da nossa alma, um inimigo real, que estava conspirando contra a sua filha. E de alguma maneira tentando destruí-la, também fisicamente. Então esse é o primeiro destaque. Ela discerne o problema que atinge a sua filha. Ela também discerne a solução do problema que atinge a sua filha. Essa mãe, além de perceber o problema real, ela entende que esse problema não é circunstancial. Como nós já vimos, é espiritual. Então não era uma simples mudança, olha, é o que muitas vezes nós fazemos. É o contexto. Eu vou trocar meu filho de escola. Vou mudar meu filho da escola. Eu vou morar num bairro mais seguro. Eu vou proporcionar um contexto mais confortável. Provavelmente, quando estamos desesperados, nós queremos dar o nosso jeito na situação. E vamos à busca de todas as maneiras para tentar trazer a solução. Mas, por ela já ter provado de tudo, e viu que a condição da sua filha não mudou, agora ela tem uma certeza. Ela ouviu sobre Jesus, e o que ela ouviu, ela entendeu. Ele, e tão somente Ele, pode libertar. Pode mudar. Ele, Jesus, vai mudar a história da minha filha. E ela busca. E quando ela chega diante do Senhor Jesus, ela o chama de 2 maneiras. Aqui nós precisamos olhar não só Marcos, mas também Mateus. Como filho de Davi, um título popular, porque ele operava milagres. E depois chama de Senhor. Então, finalmente, a quem ela chama de Senhor, ela se ajoelha. Ela começa clamando e termina adorando. Adorando a Deus. Ela procura Jesus e termina aos seus pés.
ela sabe aonde encontrar de fato a transformação para sua filha. E também ela discerne que pode clamar a favor da sua filha. A necessidade muitas vezes faz com que eu e você oremos pelos nossos anseios, por desejos particulares. Mas quando nós amamos, quando de fato nós amamos uns aos outros, amamos os nossos familiares, nós também aprendemos que podemos colocar os joelhos no chão e clamar por eles. Essa mãe viu a terrível condição que a sua filha estava vivendo. Ela viu então que Jesus, primeiro ela ouviu, depois ela ouviu, mas que ele poderia libertá-la. Então ela clama diante dele, e clama com perseverança, apesar de poucos versículos aqui dessa grande lição para nós. Ela orou por uma pessoa que não tinha condição mais de ela mesma orar. A sua filha não tinha essa condição. Mas ela, como mãe, tinha esse recurso. Não só tinha, como ela poderia usar, e usar em abundância. Então, pela oração dessa mãe, nós já olhando para o fim da história, sabemos que ela foi curada. Aquela menina, ela não falou uma palavra com o Senhor Jesus. Uma palavra. Mas a sua mãe falou o que precisava falar. E a sua filha foi beneficiada pela ação, pelo clamor, pela perseverança da mãe. Eu tenho certeza que a minha mãe, lá no passado, orou muito. E eu tenho certeza que cada um aqui sabe o quanto talvez a sua mãe dobrou os joelhos por você. Onde há uma mãe em oração, há esperança. Porque elas são perseverantes. Elas perseveram pelos seus filhos. Então aquela mãe não podia dar à sua filha um novo coração. Não podia fazê-la salva, redimida. Mas ela poderia pedir para quem pode mudar um coração. Nós não podemos dar a vida eterna para os nossos filhos, mas podemos orar por eles, para que Deus abra o seu coração para a palavra dele. Muitos não estão mais sobre os nossos tetos. Já têm a sua vida, já têm a sua família. Mas o que podemos fazer? A lição da própria mãe aqui, que tinha a sua filha debaixo do seu teto, é orar, é clamar, é suplicar a Deus, para que Ele, porque só Ele, tão somente Ele pode mudar um coração que está escravizado ao pecado, ou que está atordoado por esse mundo caído. Deus pode mudar, nós não. Mas aquilo que nos cabe, dobrar os joelhos e clamar. Segunda lição que nós tiramos do texto é oração e adoração. Nós vemos essa mulher primeiro clamando por misericórdia. Ela está aflita e precisa de ajuda. Ela pede ajuda para quem de fato pode ajudá-la. Ela não se conforma mais em ver a sua filha sendo destruída por aquele demônio que a possuía. A sua dor levou-a a Jesus. Ela viu os problemas. Agora é a grande lição. Como oportunidade de derramar-se diante de um Salvador. Pare de olhar o problema como um fim em si mesmo.
mas olhe como uma oportunidade de você se achegar mais a Deus. Se salvo, que é de ganhar mais intimidade com Ele. Se não salvo, para que Ele mude seu coração. Então, o que nós vemos aqui, a grande lição, é que o sofrimento pavimentou a estrada que levou a Cristo. Nós olhamos para o sofrimento, para as dificuldades, e achamos que aquilo lá é o fim. É um problema que não há solução. Mas o que essa mãe encontrou foi não uma mera solução de um problema, mas a salvação. Então, olhe o sofrimento como oportunidade, porque o sofrimento aqui pavimentou a estrada que levou essa mãe a Cristo. Aquela mãe transformou sua necessidade em estrada para encontrar-se com Cristo. Transformou a necessidade em oportunidade de prostrar-se aos pés do Senhor. Transformou o problema no altar da sua adoração. Muitas vezes o problema, o sofrimento, a angústia, a dor, ao invés de nos aproximar de Deus, acabamos tentando pelos nossos próprios esforços algo que só Deus pode transformar. E nos afastamos dele. Mas aqui levou essa mulher a adorar a Cristo. Ela também percebe que aquilo gerava em meio às circunstâncias da filha, um senso de urgência. Então, querido, não desperdice oportunidades que surgem. Você precisa de um senso de urgência e de clamor. Agora pense comigo aqui. Vamos pensar em algo trágico. Você está chegando à sua casa, e quando você consegue visualizá-la, você sabe que a sua esposa, seu filho, alguém querido está ali. Mas quando você nota na sua casa, ela está em chamas. O que você faria? Olharia e deixaria ela queimar? Sabendo que tem alguém que você ama ali dentro? Eu acredito que muitos estariam dispostos a se queimar e até morrer, mas tentariam. Tentariam com todas as suas forças a salvar quem lhe ama. E quanto à salvação? A salvação de alguém que você ama. Você tem o mesmo ímpeto? Você tem o mesmo senso de urgência? Você tem essa noção que as pessoas não vão queimar em um fogo que se apaga em alguns minutos, mas para a vida toda? Nós sabemos, de fato, a salvação pertence ao Senhor. Está estampada na placa da nossa igreja ali. Nós somos uma igreja reformada. Nós cremos na soberania de Deus para a eleição. Mas agora, o que nós temos demonstrado na nossa própria eleição às pessoas à nossa volta? O que nós evidenciamos em casa? Qual o testemunho que damos? Qual é o meu compromisso com Cristo quando eu não estou na igreja, mas sou da igreja? Quanto de zelo eu tenho por estar na igreja? Quanto que eu amo
estar na igreja. Como nós vamos cobrar isso dos filhos se nós mesmos não o fazemos? Será que nós vamos ter que esperar uma tragédia para tomar uma iniciativa? Eu, na minha jornada de pastoreio, muitas vezes eu me deparo com situações assim. E é extremamente doloroso. Por exemplo, a mãe, muitas vezes não força, ou a mãe e o pai aqui, tá? Não força o filho a vir à igreja. Quer dar algum tipo de liberdade para que ele venha com seu próprio coração. Mas ela esqueceu de uma das aulas na EBD que o coração é enganoso. E aí, então, diante disso, ela não deixa que ele não vá na escola. Se ele fala, mãe, eu vou faltar amanhã. Não vou não, estou cansado. Ah, tá bom nada, você vai, eu vou te acordar e você vai, custe o que custar. Nem que eu te levar puxando você pela orelha, mas você vai na escola. Mãe, eu não vou na igreja. Ah, tá bom, filho, fica aí descansando. Depois é tarde, queridos. Depois é tarde. Seu filho não tem opção. Não tem opção de ir ou não ir. Ele tem que vir na igreja. Ele tem que participar das programações. Querendo ou não querendo, eu vou levar. Eu vou fazer o que tem que fazer. Se querendo ou não querendo, você vai. Ainda eu sou seu pai, ainda eu sou sua mãe, no caso das mulheres. Mas já fez 18 anos. Está debaixo do seu teto? Come da comida que você põe em casa? Então você que é o cara, meu querido irmão. E você que é a mamãe, querida irmã. Ponha em ação aquilo que o Senhor manda você fazer. Não tem opção. Vai ter opção quando deixar pai e mãe. Aí sim. Aí quando estiver pagando seus próprios boletos, vivendo a sua vida. Mas até então, não há espaço. O que nós vemos também, que essa mãe, ela clama, e clama com empatia. O problema da filha é o seu problema. O seu clamor, tenha compaixão de mim. Senhor, socorre-me. Essa é a frase. Era sua filha que estava possessa, mas ela sofria pela própria filha. A dor da sua filha era a sua dor. Na verdade, ela sentia o sofrimento mais do que a própria filha. Porque ela já não tinha mais nem mesmo a capacidade de entender o que estava acontecendo com ela. Ela estava possessa. O sofrimento da filha era o seu sofrimento. E a libertação da sua filha gerava nela um senso de urgência. Mas a história dela não é tão simples assim. Mas o que ela mostra é uma determinação em meio aos obstáculos. Warren Wiersbe, ele diz que essa mulher encontrou vários obstáculos em seu caminho. Primeiro, a sua nacionalidade era contra ela. Ela era uma gentia e Jesus um judeu. Ela era uma mulher, e a sociedade daquela época era dominada por homens. Satanás estava contra ela, porque um espírito imundo estava dominando a sua filha. Os discípulos estavam contra ela. Queriam que Jesus a despedisse, na perspectiva ali da narrativa de Mateus. O próprio Jesus, aparentemente, estava contra ela. E essa, então, não era uma situação fácil, confortável.
Contudo, ela não desanimou. Os discípulos não pedem para que essa mãe, vem aqui, eu vou te levar a Jesus. Mas eles pedem para que Jesus mande ela embora. Não se importaram com a sua dor, mas quiseram de alguma maneira se livrar dela. Eles não se interessaram pelo clamor dela. Eles, na verdade, a desprezaram, ao invés de ajudá-la. Eles tentaram de todas as maneiras afastá-la de Jesus, ao invés de levá-la aos pés do Salvador. Os discípulos ficaram irritados e não tiveram compaixão. E aí então vem o silêncio de Jesus, e ele é pedagógico. Há momentos em que o total silêncio gera em nós um clamor. Foi assim com Jó. Ele ergueu aos céus 16 vezes perguntas variadas. Por que, Senhor? Por que eu estou sofrendo? Por que minha dor não cessa? Por que meus filhos morreram? Por que eu não morri antes de nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A única coisa que ele ouvia, na verdade ele não ouvia, era o silêncio de Deus. Então, querido, é mais fácil crer quando estamos cercados de milagres. O difícil é continuar crendo e orando pelos filhos quando os céus estão em silêncio, quando as coisas parecem estar indo mal. Mas você pensa que para aí? Não. Abra sua Bíblia lá em Mateus 15, 24, onde nós vemos a história aqui em paralelo. Mateus 15, verso 24. Imagine você ouvindo isso diante do Senhor Jesus. Mateus 15, 24. Não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela ficou desiludida, magoada, foi embora, deu as costas para Jesus, ficou revoltada, saiu falando mal de Jesus? Não. Senhor, socorre-me. Em vez de desistir da causa, ela adora e ora. Ela não se revoltou. Ela demonstrou humildade, reverência e submissão. Jesus, com essas palavras, a mulher, ele estava falando sobre, de fato, algo real. Que ele veio redimir o seu povo. Eles eram os primeiros a terem a oportunidade. Ainda assim, Jesus não estava rejeitando aquela mulher de maneira nenhuma. Mas, de fato, ele está provando, testando a sua fé. O texto lá de Marcos parece mais duro ainda. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Será que nós toleraríamos ouvir isso do Senhor Jesus? Muitas vezes o silêncio já é duro demais. Aqui o diminutivo demonstra algo importante, que muitas vezes nós interpretamos de forma errada. Cachorrinhos, apesar do povo judeu olhar para os gentios e entendê-los como cachorros impuros, aqui ele usa o diminutivo. Ele sugere aqui, então, que eram aqueles cachorrinhos de estimação. Essa é a referência. William Hendrickson diz que Jesus está abrindo lentamente a porta, quando ele diz:
primeiro os filhos de Israel, que eles se fartam, mas que não chegaria a hora dos gentios também receber da mesa. E ela, então, diante desse discernimento que nós vimos no primeiro ponto, se existe bênção para os gentios, tanto nas profecias do Antigo Testamento, como o que eu estou ouvindo, por que não receber algumas migalhas hoje? Ela não virou as costas, ela não se rebelou. Que tal receber uma porção daquilo que o povo receberá? Então, essa mãe, longe de ficar magoada, sentida, ela converte as palavras tristes em otimismo, em confiança. Ela transforma aquilo que seria uma tragédia em vitória. Essa gentia, essa mulher, que nós não sabemos o nome, ela olha para aquela palavra que aparentemente seria de reprovação, cachorrinhos, numa razão de otimismo. E por meio disso, de fato, nós vemos o que ela recebeu: a libertação da sua filha. O objetivo primário foi alcançado. Então, muitas vezes você vai ter sofrimentos tais, irmãos. Muitas vezes você vai ser humilhado em todas as circunstâncias, mas não tire o foco do objetivo central das nossas vidas. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Que nós fiquemos apenas com as migalhas, mas se é do Senhor, nos basta. É o suficiente. É o que importa. Que nós nos aquietemos diante de um Deus soberano, que ainda faz obras tão grandiosas em nossas vidas. Para concluir a exposição, a fé é morta para a incredulidade. Ou você tem ou você não tem. Ela é surda para o desânimo. Nós não podemos ser tomados pelo desânimo se temos fé genuína. Ela é cega para impossibilidades. Não vê nada, a não ser a vitória que o Senhor, que o nosso Deus já conquistou. Então, esse tipo de fé ultrapassa obstáculos e persevera mesmo diante do silêncio, pois está firmemente ancorado na esperança e na confiança no poder de Jesus Cristo para salvar. Não arrede o pé da estrada que estamos trilhando em rumo à glória celestial. Que nas provações, nos sofrimentos, nas dificuldades, os nossos olhos não se desviem do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém?